Hi everybody! E aí pessoal, tudo bem? Você sabe qual é a expressão no inglês que é usada para falar sobre hábitos no passado? Nesse vídeo eu vou te explicar o uso do used to, essa expressão importante no inglês. Nós vamos ver o que ela significa e como você pode usá-la na prática. Então, vamos conferir. O primeiro ponto é a gente saber que used to é usado para falar sobre hábitos no passado e que ele significa costumava. Quando alguém quer falar de hábitos que eram frequentes no passado ou de situações que aconteciam em algum momento no passado e não mais acontecem no presente, usa o used to para isso. E ele é usado nas frases na seguinte construção: o sujeito da frase mais o used to mais um verbo no infinitivo e o restante da frase. Vamos usar então a nossa timeline, a nossa linha do tempo, para ver alguns exemplos com used to. He used to wake up early every day, but now he doesn't do it anymore. Ele costumava acordar cedo todos os dias, mas agora ele não faz mais isso. She used to go to the club on Fridays. She used to go to the club on Fridays. But now she doesn't go there anymore. Ela costumava ir ao clube às sextas-feiras, mas agora ela não vai mais lá. They used to travel a lot, but now they don't travel anymore. Eles costumavam viajar muito, mas agora eles não viajam mais. Vejam que esses são exemplos de situações que aconteciam com frequência no passado, mas que agora, no presente, não acontecem mais. Ele costumava levantar cedo. No passado, isso era um hábito. Ele levantava cedo com frequência, mas agora, no presente, ele não levanta mais cedo. Ela costumava ir ao clube às sextas-feiras, mas agora ela não vai mais. Eles costumavam viajar muito, mas agora, no presente, eles não viajam muito mais. Eles não fazem mais isso. Então, essa é a função. Esse é o papel do used to no inglês. Ele serve para falar de hábitos ou de situações que eram frequentes, que aconteciam com frequência no passado e agora, no presente, não mais acontecem. Agora, um ponto importante é que na hora de traduzir o used to, você pode traduzir somente o verbo que segue o used to colocando ele no passado. Por exemplo, se alguém disser assim: He used to like coffee. He used to like coffee. Você pode traduzir: ele costumava gostar de café ou simplesmente ele gostava de café. Vejam que a segunda opção de tradução soa até mais natural para a gente no português. Vamos ver mais alguns exemplos assim. She used to eat a lot of chocolate. She used to eat a lot of chocolate. Ela costumava comer muito chocolate ou ela comia muito chocolate. They used to work for a big company. They used to work for a big company. Eles costumavam trabalhar para uma grande empresa ou simplesmente eles trabalhavam para uma grande empresa. Então a gente pode ver por esses exemplos que às vezes fica até mais interessante se a gente fizer assim. Às vezes soa até melhor para nós. Você pega o verbo que segue o used to e traduz ele para o passado. Mas você tem que ter em mente também que seja traduzindo o used to como costumava ou traduzindo somente o verbo que segue o used to, colocando ele no passado, o sentido não vai mudar. Hábitos frequentes no passado que agora não acontecem mais no presente. O used to em perguntas vai seguir a seguinte construção: o did, que é o auxiliar para fazer perguntas no passado, mais a pessoa, que é o sujeito da frase, mais o used to e mais o restante da frase. Notem que aqui o used to fica no presente, sem o D no final, porque é uma pergunta que está sendo feita no passado e já foi usado o auxiliar did para isso. O auxiliar did indica que a pergunta está sendo feita no passado. Então o used to ele vem sem o D no final. Por exemplo, Did she used to go swimming every day? Did she used to go swimming every day? Ela costumava ir nadar todos os dias? Did he used to study a lot? Did he used to study a lot? Ele estudava muito?
ou ele costumava estudar muito. Então, seguindo essa estrutura para fazer perguntas com used to, não tem como errar. Vai ser sempre o auxiliar para fazer perguntas no passado, mais o sujeito da frase, mais o used to sem o D no final e mais o restante da frase. E a gente também pode usar o used to na negativa. E nesse caso, ele vai ter a seguinte construção: o sujeito da frase mais o didn't, que é o auxiliar para a negativa no passado, o used to sem o D no final também, porque já teve o auxiliar para o passado na frase, e o restante da frase. Então veja alguns exemplos com o used to sendo usado em frases na negativa. She didn't used to read many books. She didn't used to read many books. Ela não costumava a ler muitos livros. O sujeito da frase mais o didn't, mais o used to, sem o D no final, e o restante da frase. They didn't used to spend much time together. They didn't used to spend much time together. Eles não passavam muito tempo juntos. Ou eles não costumavam a passar muito tempo juntos. E mais um exemplo. They didn't used to come here very often. They didn't used to come here very often. Eles não costumavam a vir aqui com muita frequência. Então vamos fazer uma revisão do que nós vimos. Nós vimos que used to significa costumava e ele indica que ações, hábitos ou situações que eram frequentes no passado, agora no presente não acontecem mais. A gente pode traduzir o used to como costumava ou traduzir somente o verbo que segue o used to no passado, como no exemplo que nós vimos. She used to live downtown. Ela costumava morar no centro da cidade ou simplesmente ela morava no centro da cidade. Mas lembrando que se você optar pela tradução do used to ou pela tradução do verbo que segue o used to, o sentido da frase não vai mudar, vai ser o mesmo. Então agora você já sabe como usar o used to de modo assertivo no inglês. Used to, essa expressão importante para falar sobre hábitos frequentes no passado no inglês. Deixem aí nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não esqueça de deixar seu like se esse vídeo foi útil para você. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you next time!